Oi, gente, eu sou a Rafa Fustanho, da Mina Comprava Livros, e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse documentário chamado Em Nome de Deus. Eu já aviso a vocês que esse vídeo aqui vai falar de coisas muito delicadas. Eu terminei esse documentário muito mal. Aliás, cada capítulo que eu assistia, são 6 episódios, ele está disponível no Globoplay, é, mexeu demais comigo. Por eu ser mulher, por ser no Brasil, por eu me ver no lugar daquelas mulheres, de algumas delas, poderia ter acontecido comigo, porque, enfim. Então, né, aqui vai ser uma espécie de comentário. Se você é sensível a esse conteúdo, eu sugiro que não assista. Eu tinha visto que o Pedro Bial tinha feito esse documentário, eu queria muito saber sobre o que que era, como ele fez, por que que ele teve interesse. Eu sou muito fã do Bial, né? Quem me acompanha que sabe. E aí eu acabei descobrindo, né, encurtando a história pro vídeo não ficar imenso, que esse documentário foi feito, foi criado, porque o Bial queria, no programa Conversa com o Bial, chamar o João de Deus, né, esse médium, o médium mais famoso do Brasil. Na época foi 2017 para 2018, mais ou menos, 2017. Foi quando ele iniciou o programa. E aí ele queria chamá-lo pra ir lá conversar com ele, porque tinha curiosidade, os artistas são muito amigos dele, os políticos, enfim. Ele é muito poderoso lá em Abadiânia. E aí eu comecei, ele relata que ele foi chamá-lo, né, pra participar, e ele disse, não, só se você vier aqui conhecer o que eu faço, meu trabalho. Ele disse que ia, a princípio tinha marcado, mas ele começou a pesquisar muito sobre ele para poder fazer as perguntas e tal. Ele e a Camila, que é a assistente dele lá, né, produtora dele, enfim. E aí eles começaram a descobrir, principalmente ela ficou muito chocada de descobrir uma holandesa, Zaira, se eu não me engano, que tinha feito um relato no Facebook de como esse cara tinha abusado dela. João de Deus é um homem que faz isso há muitos anos, né? Faz cirurgias espirituais. Eu sempre lembro que quando eu frequentei centros espíritas, eu sou católica, mas eu, enfim, tinha um relacionamento, eu fiquei 4 anos frequentando. Eu sempre lembro do meu ex-sogro dizendo pra mim que quem cobra por essas coisas é espiritualista. Uma coisa já que ele falava, né? Que é a diferença do Chico Xavier e da Zíbia Gasparetto. Então ele me explicava essas coisas e eu lia os livros de Allan Kardec, enfim. Eu respeito muito, apesar de não acreditar totalmente no que eles dizem, né? No que eles creem. Mas é muito diferente daquilo que a gente vê ali, né? Aquilo ali é um show, né? Ele faz na frente das câmeras, ele corta as pessoas. E aí é interessante ver que o Drauzio Varela aparece em muitos momentos explicando pra gente, né? E ele muito cético, médico, né? Dizendo, gente, a gente tá tão desesperada pela fé, por cura, que a gente acaba acreditando no que a gente quer. Como é que uma pessoa tem um tumor no fígado, corta um pouquinho as costas e tá curado? E aí ele começa a dizer ali o que tá errado. Não tô dizendo exatamente a ordem dos episódios, tá, gente? Mas assim, desmascarar o charlatanismo, pra mim não chocou tanto. Eu acho que as pessoas estão sempre, lógico, né? Se alguém na minha família tá doente, a gente faz tudo, a gente começa a acreditar em tudo, né? Algumas pessoas são mais céticas, menos críveis nas coisas, mas eu, por exemplo, tenho muita fé, mas não sei como eu reagiria, então eu não vou julgar essa pessoa. Muitas das pessoas que foram lá foram pra cura pra si ou pra parentes, né, entes queridos. Eles vão atrás da verdade da Zaira, eles vão atrás de outras verdades. E quando ela aparece no programa com a Amy, que era uma guia, né, que levava os americanos pra lá, é descoberto tudo, né? Assim, quantas mulheres foram abusadas? Mais de 350 mulheres denunciaram, fora as que não denunciaram, com que não tiveram coragem, ou enfim, não estavam num momento que era bacana denunciar pra elas. E aí várias coisas chocam, né? Eles colocam elas em um círculo, e nesse círculo cada uma vai contando. E eu lembro que eu chorei muito quando a filha dele, a Dalva, falou que era estuprada por ele dos 9 aos 14. São histórias assim, sabe? A moça que era virgem, menor de idade, e ele estuprou e aí tentou matar e ela deu um monte de tiro nela. Esse homem não só é um charlatão, esse homem é esse demônio, né? João do Demo. Ele estuprou, ele matou pessoas, ele mandou matar pessoas, ele azucrinou a vida de todas as pessoas. É uma pessoa muito má. Ele não é somente um homem tarado. Ele é um homem do mal, né? É uma personificação do mal que utilizava a fé das pessoas, né? Então a ingenuidade de muitos de nós
pra fazer a sua fortuna. Isso ele fazia porque as posadas ali ao redor, todo mundo começou a ir pra ser curado por ele. E aí as pessoas iam. E aí as posadas tinham que pagar uma espécie de aluguel, né? Aluguel não, de mesada pra ele, como é feito com a milícia, né? Enfim, aí ele vendia uma água fluidificada, essa água nem pode ser vendida corretamente, aí essa água ele vendia, era um dinheiro, ele vendia uma pedra que ele tinha energizado, enfim, era um comércio total. Mostra também no exterior, ele abusou de mulheres no exterior, ele fez essas coisas no exterior, ele cobrava no exterior. Ele era ligado ao tráfico, ele né? Porque ele tá vivo essa coisa. Ainda foi solto agora por causa da pandemia. Então, tem relatos que realmente, assim, nossa, quando a filha dele fala, eu chorei muito. Tem uma moça que vai. Eu nem lembro o que ela tinha, mas ela queria ser curada de alguma coisa. E as coisas que ele faz com ela, nossa, era sempre a mesma coisa. Precisava segurar no pênis dele para poder energizar. E aí eu sei, gente, que... mas por que não denunciam? Essas perguntas, elas são tão irritantes quando eu vejo. Eu vejo muitas pessoas, até às vezes a minha mãe fez isso. Mas por que não sei o que ela... Gente, eu não acreditaria. E a minha mãe ficou muito irritada comigo quando ela disse assim... Ela falou, eu não entendo essas mulheres. Eu falei, mãe, mas eu entendo. Se uma pessoa fala que vai te curar e faz alguma coisa de sexo comigo e eu acho que ele vai te curar, eu vou fazer por amor a você. Ela ficou muito puta, ela ficou nervosíssima, ela falou, nunca, cara, você sai dormindo. Não era dormindo também, né, muitas vezes, porque o método dele quando ele era mais jovem era estuprar, e depois ele foi ficando mais velho, era mexer nos órgãos dele lá, né, no pênis dele e tal, e ele mexia nas moças. Eram sempre moças, sempre mulheres. Todas que apareceram eram brancas, então ele tinha esse padrão, né, de qualidade dele, né, assim, de escolhas dele. Eu digo qualidade, não é nem padrão de qualidade, acho que eu falei a palavra errada, era padrão de... Enfim, não tô nem lembrando da palavra, porque eu tô tão chocada. Sabe quando você faz um retrato do serial killer e você fala assim, ali tem um padrão de... sabe? Ele só gosta de mulheres negras, só gosta de mulheres idosas, só gosta de mulheres abaixo de 1,60 m. Sabe essas coisas? Ele tinha um padrão das moças, das mulheres serem brancas. E aí, durante todo o documentário a gente pensa, ele não fez com as famosas, tipo a Xuxa, que, nossa, eu gostei mais, já sou fã da Xuxa, mas fiquei ainda mais porque ela foi a primeira, e o Ideal fala isso, famosa, que teve coragem de dizer, de ir no coisa e falar, ela foi lá por causa da mãe dela, que tinha Alzheimer e tudo, e ela fala pro público dela, né? Eu lembro quando ela postou isso, ela, gente, eu peço muita desculpa, porque se alguém foi lá e não sei quantas pessoas foram abusadas. E esse homem não é de Deus, não sei, e ela fala, sabe? Ela se sente culpada. E eu vi várias fotos de artistas, e nenhum deles teve a coragem, porque se eles aparecem com esse cara, pessoas que são fãs dele ou que admiram o trabalho dele vão lá. E quantas dessas pessoas que foram por causa deles não foram abusadas, né? Então é um ciclo, assim. E aí ele não fazia isso com pessoas famosas, até que ele faz com a esposa do Fábio Barreto. Famoso diretor de O Quatrilho, né? Fez também Lula, Filho do Brasil, diretor. Ele sofreu um acidente, ficou muito tempo vegetativo, né? E aí ela foi com o sogro dela e ele pede pra ela ir lá sozinha antes. Então, assim, ele já tinha na cabeça dele uma moça muito bonita, né? Esqueci o nome dela, Débora, eu acho. E aí a gente vê cada coisa, gente, a gente vê a filha que vai com o pai e ele faz com que o pai vire... Eu também senti um poder nele de manipular as pessoas com aquela aura que ele tinha de ser uma coisa santa. As pessoas faziam o que ele queria. E antes que você julgue cada mulher que não gritou, que não saiu correndo, que não esbravejou, que demorou pra... Eu sempre lembro que quando eu tinha 18 anos, meu pai sempre foi muito protetor, minha mãe principalmente. Quando eu fiz 18 anos, o sonho da minha vida era ir numa boate. Eu fui. E quando eu voltei, a gente pegou um táxi, eu e minha amiga, e esse taxista foi andando mais devagar por um lugar meio, né, bem escuro. E ele travou as portas, parou o carro e começou a se masturbar. Eu sempre disse que se isso acontecesse comigo, eu ia avançar na pessoa, ia fazer um escândalo. Sabe o que eu fiz? Chorei. Eu chorei, eu não fiz nada. Eu não mexi minhas mãos, eu fiquei chorando, rezando pra sair dali, mas eu não tomei nenhuma atitude. E essa minha amiga, ela tirou o salto e ela deu no negócio dele. E ela deu muito. E ele gritava de dor e ele abriu as portas, a gente saltou e a gente saiu correndo, ele avançou com o carro. Naquela época não tinha celular, né, gente? Não deu pra tirar foto da placa do carro, não era aplicativo, a gente pegou o que tava passando. Enfim, a gente fez sinal pro que tava passando.
E aquilo me marcou muito tempo. Eu fiquei muito tempo sem pegar táxi. Eu fiquei muito tempo me culpando de por que eu não fiz nada. Outras cenas como essa, bem mais light, né, do que você ir se consultar com o João de Deus e ter isso, eu também não soube reagir do jeito que eu achei que eu reagiria, né? Eu passei por isso já no cinema, enfim, foram fatos bem distantes um do outro, mas me marcou muito. E eu me coloquei no lugar dessas mulheres, sabe? E foi o que eu falei pra vocês. Eu falei, gente, quando eu falei pra minha mãe isso, minha mãe falou, minha filha, eu entendo você chegar num médico, você não tem dinheiro pra pagar o médico, o hospital, e o médico querer dormir com você, e você falar, e ele falar que só vai fazer a cirurgia da sua mãe, por exemplo, se você dormir com ele. Mas eu não entendo você acreditar numa coisa dessa. Então, assim, eu acho que tem vários julgamentos nessa frase, nessas questões, que são por que as pessoas acreditaram, porque se faz muitas perguntas à vítima e se apoia muito pouco. Isso faz com que mulheres não denunciem. A força dele, gente, era muito grande, porque eu contei a história da moça que denunciou e a juíza, né, da moça que ele fez na frente do pai dela, né, ele fez o pai virar de costas e rezar um Pai Nosso, enquanto ele abusava da filha do cara. E a moça foi lá pra se curar de uma depressão, de síndrome do pânico e tal, e ele fez isso, então ela ficou pior ainda. E, enfim, e aí você vai juntando assim o quebra-cabeça e você vê que como ele poderia ter sido desmascarado antes, né? E ele não foi. E aí o próprio pai dessa menina fala, eu acreditei na justiça, e a justiça falhou, a justiça deu ganho de causa pra ele. Ele é tão poderoso que ele manda no aeroporto, a polícia foi fazer perguntas sobre os voos dele, ele doa coisas para o aeroporto, dinheiro. Aquela cidade vivia, né, em torno dele. Tem gente que tá torcendo para receber de novo as pessoas na posada, vender bala na rua e tudo, que nem um ambulante faz. Eles são entrevistados porque eles querem de novo essa renda, e aí foda-se que essas moças, essas mulheres sofreram tudo isso. É um documentário que me tirou do sério várias vezes. Relatos de algumas pessoas tinham vontade de entrar na tela. O relato do Marcos Frota, por exemplo, foi um que, tudo bem, ele explicou o encantamento que ele teve com o cara, mas em nenhum momento eu via, pelo menos não mostraram no documentário, ele lamentar ele ter ido até lá, ele lamentar ter conhecido essa pessoa. Eu só falava seu João, não, gente, seu demônio. Mas sabe, eu acho que não tem filha, mulher, não sei, não lembro da vida dele, do filho que ele tem com a Carolina Dickman, mas sabe, se fosse alguém da família dele, será que ele falaria assim? Se fosse alguém próximo dele, será que ele veria esse cara assim? Eu não vi ele falar nenhuma frase como a Xuxa, por exemplo, que disse com todas as letras que esse homem é um demônio, sabe? E tudo que ele fez, né, gente? Ele matava o sobrinho, ele era ele é, né, um monstro por completo. E aí você vê o filho dele, que é até bem parecido com ele, um dos filhos, defendendo ele. E aí eu gostei da pergunta do jornalista faz, falava, por que você não tá fazendo isso porque o seu pai te sustenta? Ele fala, não, meu pai não me sustenta, ele quis me dar uma casa, um carro, tipo isso, sabe? Meu pai não me sustenta, sei lá, eu tenho meu trabalho que é vinculado a ele. Então, é todo nossa, um jogo, sabe? Ele conseguia fazer, eu nem sei se de verdade ele é médium. Porque quando ele dá as entrevistas, ele faz as comparações, ele não lembra nem a primeira vez. Uma vez ele fala que ele viu com 9, outra vez ele fala que ele viu com 16. Eu não sei de verdade se ele vê realmente alguém, né? Se ele tem essa mediunidade. Tem um caminhão descarregando aqui, enfim. Então, gente, foi um documentário que eu fiquei, assim, chocada mesmo, sabe? Eu chorei várias e várias vezes. Eu tive que pausar. Eu tive que beber uma água, eu tive que andar pela casa, eu me coloquei no lugar dessas mulheres, eu pensei, poderia ser eu, poderia. Eu também acreditaria se todo mundo dissesse que essa pessoa é santa e eu tivesse numa condição. Ele fez nos Estados Unidos com uma mulher que recebeu dinheiro então pra calar a boca. Ele fez maldade com um homem que tinha AIDS e ele disse que ia curar o cara da AIDS, fez o cara parar de tomar os remédios e o cara morreu. Obviamente, porque não tem cura pra AIDS, né? Se fosse assim, falou que já tinha curado 140 pessoas de AIDS. E é incrível, é como fazem nas igrejas essas, né? Que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem quais são. Que tem enriquecimento imenso e que fala, agora anda, e aí a pessoa que tá na cadeira de rodas anda.
Se a gente vai tirar o diabo, não sei o que lá. E é muito parecido, só que feito de uma maneira diferente, né? Uma maneira ali que todas as religiões podem se encontrar. E aí tem um especialista em religião explicando o fascínio por aquele cara. Olha, gente, foi um documentário muito difícil de assistir. Muito. E talvez esse vídeo tenha até ficado maior do que os outros vídeos que eu faço aqui no canal ultimamente, que eu tento fazer menos de 9 minutos os vídeos, menos de 10. Mas eu precisava comentar com vocês aqui como eu me senti e como segue sendo isso, né? A gente vê uma diferença muito grande quando é homem e mulher, e isso é visível. A gente vê isso em separação, né? Quando o homem trai, a mulher trai. E a gente vê isso na credibilidade da mulher. Quando ela conta, ela tá sempre querendo alguma coisa, ela tá sempre querendo alguma vantagem, tá sempre se fazendo muitas perguntas à vítima, porque afinal de contas era um homem santo, então como é que ele poderia ter feito isso? Né? O advogado dele defendendo me deu um nojo tão grande. Nossa, um nojo tão imenso. E, enfim, tá no Globoplay. Recomendo que vocês assistam se vocês aguentam, né? Tem estômago pra isso aqui, que era o que ele fazia. E, enfim, acho que tem várias histórias ali que você fica tão impressionado que ele fez com crianças também, tá, gente? Assim como ele fez com a filha dele, que é a história mais absurda do mundo, a obsessão que ele tinha com a garota, e que traumatizou a vida dela o resto da vida, ele fez com outras crianças. Ele ejaculava na boca das crianças. É uma coisa assim. Ai, gente, enfim. Bom, documentário excelente. Mais uma vez eu aprecio muito o trabalho do Pedro Bial. Acho que ele é um jornalista que foi a fundo, que por causa dessa matéria, desse programa, a história foi reescrita. E eu ainda quero acreditar no poder da justiça e que quando passar esse coronavírus ele volte pro lugar que ele tem que ficar. Que é preso. E não em prisão domiciliar. Porque ali ele tá com todo o luxo que ele, né, que ele tinha, dinheiro embaixo do assoalho, enfim, cofres e cofres com armas, com tudo. O cara era um criminoso completo. E aí agora é o idosinho de 80 anos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.